Hoje estamos aqui com Caio Martori. Caio Martori é vereador na cidade de Piedade e é pessoa muito interessada no que acontece por aqui. Esta programação eu estou denominando de encontro de ideias com Dolbeck. Não é necessariamente uma entrevista, porque é muito fácil ser entrevistador, porque o entrevistador tem o direito de ficar com a pedra e o entrevistado, coitado, é a vidraça. Então, eu acho que isso tem que ser repartido. Então, da mesma forma que o entrevistado vira vidraça, eu acho que ele tem o direito de ser pedra. E Piedade tem um problema que eu considero muito grave e muito velho, que é o problema do lixo. Então, nada melhor do que a gente estimular diversidade de soluções e adequação dos cumprimentos das soluções. Porque não adianta a gente ter regra se a gente não exige o seu cumprimento. Então, Caio, você tem a palavra. Boa tarde, Dolbeck. Está me ouvindo bem? Está bem agora. Maravilha. Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder colocar as nossas ideias. Eu que semanalmente faço lá o uso da tribuna da Câmara no tema livre, com os requerimentos, para a gente poder debater os problemas que assolam Piedade. E um desses problemas, né, gravíssimo, e que, a meu ver, não tem sido objeto de uma atenção por parte do Poder Público, do Executivo Municipal, é a questão dos resíduos sólidos. Tá? É uma situação que já vem se arrastando há muito tempo e que, há alguns anos, foi dada uma solução que é muito custosa para o município, que resolve, obviamente, aos olhos da população resolve, que é coletar todo o lixo sem nenhuma separação, sem nenhuma triagem, pagar uma empresa para fazer essa coleta de todos os resíduos sólidos, né, do lixo industrial, residencial, comercial, levar para uma outra cidade, pagar caro por esse serviço, pagar para enterrar num aterro privado licenciado e, com isso, o problema da saúde pública, aos olhos da população, está resolvido. Só que isso tem implicações enormes, né? Primeiro que, como eu disse, é muito custoso, né? Como não é feita a separação, a gente literalmente enterra recurso público, pagando caro para enterrar recursos, material que poderia ser reciclado e gerar renda para o município. Então, a gente está literalmente enterrando dinheiro. Fora o material orgânico, que poderia ser compostado, também gerar adubo orgânico para a Piedade, que é um dos maiores produtores de hortifruti do estado de São Paulo e do Brasil. Então, a gente paga por ineficiência, a gente usa o recurso público, o dinheiro dos impostos, para enterrar todo esse resíduo que poderia ser reaproveitado e gerar ainda mais renda. Então, investir em triar esses recursos e dar a destinação correta a eles significa economizar dinheiro e gerar ainda mais renda, né? Hoje a gente faz o contrário, a gente gasta muito para enterrar um material que poderia gerar renda para o município. A gente tem prejuízo, um duplo prejuízo, né? A gente vem discutindo isso, debatendo isso há algum tempo lá na Câmara, só que o que eu sempre digo é o legislador, na função dele, ele é muito limitado. Por quê? A gente tem, na criação de dispositivos legais, uma limitação muito grande. A gente não pode legislar sobre assuntos que são exclusivos do prefeito. Por exemplo, criação de cargos, remuneração, criação de secretarias. E nessa questão dos resíduos,
A questão tributária, a gente pode até legislar, mas a gente precisa ter um acompanhamento de um estudo de impacto financeiro, que é uma coisa complexa, pode ser feita. Por exemplo, eu tenho um projeto da gente poder fazer o que já foi feito em muitas outras cidades, né, que é semelhante ao IPTU verde. O que é isso? É você ter um desconto, um abatimento no IPTU a partir de soluções sustentáveis que você promova, né? Então, por exemplo, se você fizer a separação de recicláveis, você vai ter um desconto no IPTU. Se você também fizer compostagem, esse desconto aumenta, e assim progressivamente. Se você tiver se você plantar na sua propriedade, isso você já tem desconto de IPTU, mas se você tiver árvores nativas na sua propriedade, você também tem um desconto. Se você gerar energia solar, captar água da chuva, você teria um desconto, né? Essas duas últimas questões, né, de energia solar, de captar água da chuva, aí são mais questões de sustentabilidade, meio ambiente, né, do que propriamente o tratamento dos resíduos sólidos. Mas também faz parte do que se necessita hoje em dia para que a gente tenha uma sustentabilidade. Senão, já está mais do que provado que da forma como nós estamos gerenciando os nossos recursos, a gente não vai conseguir sustentar isso por muito tempo, né? A gente está vendo crise energética, crise climática, crise hídrica. Piedade tem problemas seríssimos de crise hídrica, mas isso é tema para um outro assunto. Hoje o nosso assunto realmente são os resíduos sólidos. Então, essa é uma das minhas propostas. O que eu já fiz? Por exemplo, eu criei a lei do banco de ração animal, né, que as empresas privadas podem doar ração para o poder público, para que o poder público possa destinar para os animais abandonados de rua. E dentro dessa lei, o que é? Eu inseri um dispositivo para incentivar as pessoas a separarem o material reciclável e levar e trocar por ração, para que a prefeitura dê a destinação correta para esses materiais, né? Isso foi regulamentado, tá? Só que precisa de uma campanha para que as pessoas saibam disso, para que as pessoas precisa ter ração no banco de ração. A prefeitura também precisa fazer uma campanha para que os empresários doem, né? Quando eu fiz o projeto de lei, eu consegui 1 tonelada dessa empresa que tem aqui em Salto de Pirapora, da Admax, né, que fabrica as rações da Magnus. Consegui a doação de 1 tonelada, tá? Que foi distribuído para quem cuida dos animais abandonados, tá? Então, aqui, além disso, precisa da prefeitura fazer uma campanha para que a iniciativa privada doe essa ração para o banco de ração, para que ele possa alimentar os animais. Especificamente, para resolver o problema do lixo da cidade, qual é a sua posição? Então, a resolução do problema do lixo da cidade não é uma solução mágica, porque o governo federal, por exemplo, já instituiu há muito tempo que os lixões não podem existir. Mais da metade dos municípios do Brasil ainda tem lixões, tá? Em Piedade, a minha solução, mas isso dependeria de uma vontade do executivo em investir nessa solução, seria criar uma usina de separação do lixo doméstico, comercial e residencial, tá? Então, nessa usina, isso é um modelo que existe em muitos municípios, porque se você impor para a população que ela tem que separar, dificilmente a gente vai ter êxito nisso, tá? Então, o Brasil, eu concordo que cada um deveria cuidar do seu próprio lixo. Eu faço isso aqui na minha casa. Eu separo há muitos anos já, mais de uma década. Eu separo o lixo reciclável, eu tenho compostagem orgânica na minha casa, mas a gente entende que o município ele não está preparado para isso. Precisaria de uma transição. Essa transição poderia ser feita de que forma? Com esses dispositivos que eu te falei. Primeiro, incentivando o munícipe a fazer isso
através de uma vantagem econômica, ele tendo um desconto nos impostos, porque os impostos são uma parte pesada do orçamento doméstico, né? Então, aí você cria essa questão de você ter a sustentabilidade oferecendo uma vantagem, aí sim, depois de um longo período de educação ambiental, colocando isso como uma cultura, um costume, como é nos outros países, aí sim o poder público poderia exigir isso, inclusive com sanções, mas não dá para fazer isso de uma hora para outra. Isso não tem aceitabilidade, isso não vai funcionar, não vai funcionar. Então, enquanto o poder público faz essa transição de fazer com que as pessoas se acostumem, que isso se torne um costume, que isso se torne a rotina, o dia a dia das pessoas, das famílias, enquanto ele vai fazendo essa transição através da educação ambiental nas escolas, através de campanhas maciças incentivando, através desse incentivo de abatimento nos impostos, enquanto isso a prefeitura deveria montar uma usina em que todo esse lixo que ela recolhe e ela coloca lá no local, antes de transportar para ser enterrado, ela poderia fazer essa triagem através de esteiras, ela poderia empregar, inclusive, o pessoal, através de uma parceria público-privada, ela poderia empregar, inclusive, o pessoal da cooperativa dos trabalhadores do meio ambiente, para que eles fizessem essa triagem através das esteiras, coloca tudo lá, separa o material reciclável, principalmente, porque o material orgânico, como é feito uma mistura no lixo residencial, pois nós não temos a cultura de separar o que é orgânico do reciclável, então, pelo menos retirar o orgânico desse montante que é coletado, que é mais de 30 toneladas por dia no município de Piedade, tá? Separar pelo menos o reciclável e dar a destinação correta dele, tá? Então, com isso, eu creio que, eu não tenho números aqui, mas eu creio que a prefeitura já conseguiria, de imediato, montando essa usina, diminuir em 50% do que ela paga para enterrar fora. Então, hoje, a solução que eu teria, de imediato, era o poder público construir uma usina para poder triar esses resíduos que são coletados diariamente, separar pelo menos o reciclável, tá? Fazer a higienização deles, enviar, dar a destinação correta para que eles sejam reciclados, e aí sim ele já automaticamente estaria economizando, porque pagaria muito menos, né? De 30 toneladas, se diminuir para 15 toneladas, então são 15 toneladas a menos diariamente que o poder público vai pagar para enterrar em outro lugar, e todo esse material, ele tem valor. Indo para reciclagem, as indústrias de reciclagem iam pagar para a Prefeitura de Piedade esse material, pois é matéria-prima para eles. Então, minha solução imediata, a curto prazo, seria a construção dessa usina, e a médio e longo prazo, dar esses benefícios nos impostos, educação ambiental, para se criar uma cultura de que cada cidadão tem que ser responsável pelo próprio resíduo que ele mesmo gera, né? Porque hoje o cidadão ele acaba não fazendo as contas, né? Hoje a gente tem uma taxa do lixo que daqui a pouco vai ser insuficiente. Já é insuficiente, daqui a pouco. Já é. Agora, Caio, você está apresentando uma ideia. Eu acho que é importante isso aí. Mas, veja, você como vereador é um cara privilegiado. Muito mais privilegiado do que qualquer cidadão. Porque você tem o direito de propor no seu colegiado, que é a Câmara, uma solução. Você até agora não propôs nada, ou propôs. Propositura é propositura formalizada. Você está dando uma ideia. Agora, essa ideia já foi colocada em processamento? Então, Dubeck, como eu disse, a gente não pode propor, por exemplo, um projeto de lei obrigando o executivo a criar uma usina. Não pode, é inconstitucional. Não é função do vereador isso. Não está entre o rol de iniciativas parlamentares do vereador. Você entendeu? Eu vou propor, vou formalizar uma indicação. O executivo vai cumprir se quiser. Se não quiser, ele não tem obrigação de cumprir. Mas é importante esclarecer isso, porque
A maioria da população, a gente tem que desmistificar isso. A maioria da população acha que o vereador tem superpoderes. Não. Quem executa o orçamento na separação dos poderes é o executivo, é o prefeito. As pessoas precisam saber disso. Não adianta. A gente tem a função de fiscalizar, a gente tem a função de cobrar, a gente tem a função de convocar audiências públicas para mobilizar a população e discutir esse tipo de tema, mas a gente não tem prerrogativa para simplesmente obrigar o prefeito a aderir a uma iniciativa dessa. Você entendeu? Bom, veja bem, eu entendo você. Agora, de outro lado, vocês, vereadores, não só você só, mas com todos os seus colegas, são pessoas que devem ser sensíveis às demandas do município. E o lixo é uma demanda muito importante. Perfeito. Você está indicando que não é papel do vereador impor ao prefeito essa obrigação, mas vocês têm instrumentos para poder pressionar o prefeito a tomar iniciativas adequadas, que uma delas seria a solução. A cidade tem várias leis municipais velhas sobre lixo, especificamente na zona central, mas são leis que nunca foram cumpridas. E eu nunca vi um vereador cobrar o cumprimento de uma lei. Isso é papel fiscalizador. E a Câmara não tem. Então, você está dizendo das leis de... o prefeito a fazer de resíduos? Mas vocês podem colocá-lo na parede. Uhum. Então, a lei de resíduos, de fato, a gente tem muita demanda lá. É importante a população entender isso. A gente tem muita demanda. Toda vez que o executivo não cumpre uma função e ele não cumpre muitas delas, a gente tem que atuar. Hoje mesmo nós fizemos uma reunião, que foi transmitida ao vivo pelo YouTube da Câmara, com os técnicos da Secretaria Municipal de Educação, por conta de uma série de problemas que vêm se arrastando já desde o começo do mandato e que você sabe a importância da educação, né? Nós temos demandas muito importantes na saúde que diariamente a gente tem que conviver com esses problemas, cobrar o executivo, fazer requerimentos, solicitar informações para que a gente possa atuar e cobrar o executivo, né? Assim nos serviços públicos, que é o que mais demanda. Diariamente eu recebo reclamações em relação aos serviços públicos. Na questão da minha atuação na causa animal, por exemplo, todos os dias, inclusive agora, eu estava tratando de uma denúncia de maus-tratos animais. Tem situações que a gente tem problemas na Secretaria de Obras. Então, são muitas e muitas demandas que a gente lida diariamente. A gente não tem tempo sequer de parar para fazer uma propositura. A gente até tinha nos primeiros anos, eu fui o autor de mais de 10 leis aprovadas nesse período de 3 anos, tá? Citei algumas delas aqui. Mas hoje a gente não consegue, porque a gente, por exemplo, a gente aprovou lá, discutiu e aprovou o plano municipal de saneamento de saneamento básico. De saneamento básico. Dentro do saneamento básico, você sabe, tão importante quanto a gente discutiu muito a forma dos investimentos, os bairros que tinham que ser incluídos na expansão do saneamento básico, que é fornecimento de água potável e tratamento de esgotamento sanitário. Entendeu? Foi uma discussão muito grande, muito ampla que a gente teve lá na Câmara para garantir. A gente tem as discussões das leis orçamentárias anual, acabamos de aprovar a lei orçamentária anual para 2024. Então, assim, a gente está envolto, a gente teve uma CPI que durou 180 dias na Câmara, por denúncia do prefeito. A gente teve uma outra denúncia no rito de cassação, que foi aceita no começo do ano, e que foi objeto de mandado de segurança por parte do prefeito junto ao judiciário, e que agora ficou suspensa até que o judiciário se decidisse, está em vias de dar a decisão
e provavelmente nós vamos voltar com esse processo, nós vamos ter 90 dias para concluir esse processo e levar a plenário a questão que foi colocada, que é a irregularidade na contratação de pessoal. A CPI, que está no Ministério Público, é de irregularidades na contratação do transporte escolar. Nós tivemos muitos problemas na questão do transporte público municipal, que também é uma outra questão muito importante, tem a ver com mobilidade urbana, tem a ver com a direito de ir e vir, né? Então, você está vendo aqui a quantidade de problemas que nós temos e que nós estamos trabalhando diariamente para tentar resolver, para cobrar o executivo, para pressionar, para dar sugestões, para dar nossa contribuição. Você lembra que no começo, em 2021, nós lidamos o ano todo com a questão sanitária da pandemia do Covid, né? Todos os esforços nossos foram concentrados para o combate da pandemia, aumento de leitos de enfermaria, de UTI, a estruturação da Santa Casa, entendeu? Então, a gente está trabalhando esses 3 anos com diversas demandas. Veja bem, o que eu acho, pode ser que você não concorde comigo, é que a Câmara não pode ficar só no discurso. Ela tem que tomar atitudes concretas. Não é obrigar o prefeito a cuidar do lixo como vocês querem, mas é obrigá-lo a tomar alguma providência, obrigá-lo a apresentar um plano, porque está cada vez pior. Uma situação muito difícil que sempre existiu é o problema da coleta seletiva. Sim. Nunca funcionou. Nunca funcionou porque a cooperativa, que é composta por gente muito dedicada e tudo mais, sempre teve o funcionamento baseado em assistencialismo. E a cooperativa executa um serviço fundamental para a cidade e tem que ser tratada como uma empresa comum, com obrigações. E não acontece isso. Faz alguns meses, a cooperativa ficou parada com o seu funcionamento por vários meses por uma encrenca com um caminhão. Está parada de novo. Pela prefeitura. E a prefeitura demorou para apresentar. Pois bem, voltou depois de muito tempo. Mas faz algum tempo agora... Está parado de novo. Coleta seletiva a mais, pelo mesmo motivo, o caminhão. Agora, precisa haver responsabilização. E eu não vejo esse papel na Câmara. A Câmara é muito dócil. A Câmara precisa mostrar, nem que vocês percam, ou você, por exemplo, como vereador, que encontra uma situação grave, como existe muita, sem atuação do governo, podia, por exemplo, apresentar uma moção de protesto contra o Executivo. Eu sei que não seria aprovada, mas pelo menos mostraria para a população que alguém da Câmara está tomando uma providência e essa providência não tem sequência por oposição. Isso precisa ficar claro. Eu não sou contra ou a favor de Geraldo, não é o caso. O caso é que a Câmara precisa efetivamente exercer o papel fiscalizador. E Perfeito. Não acontece isso. Eu vou dar um exemplo que eu já dei para você várias vezes, e até nós somos amigos de muito tempo, mas eu não posso deixar de falar. Você, por exemplo, foi um dos vereadores, acho que foi o único, que apresentou faz bastante tempo um requerimento pedindo informações sobre o custo da coleta e da destinação do lixo. Sim. Recebeu a resposta da prefeitura? Sim. Foi a plenário, você usou a tribuna da Câmara para relatar a resposta da prefeitura, falando do rombo nas finanças da prefeitura por causa do lixo, mas ficou por aí. Não, mas é justamente isso. A gente está planejando, Dobeck, a gente está planejando, só que é aquilo que eu falei para você. Eu fiz essa propositura com um claro objetivo da gente poder propor alguma coisa. Mas olha, já é tempo de propor. Faz tanto tempo que aconteceu isso. Não faz tanto tempo. Não é só com você, não. É com os vereadores em geral. Sim. São muito dóceis. Eu acho que o vereador tem que mostrar para a população que está trabalhando efetivamente e não consegue trabalhar indicando os motivos
Por que não conseguem trabalhar? Mas eu estou fazendo isso aqui hoje, eu estou mostrando para você. Em segundo plano, não pode, cara. A Câmara é representante do povo. Eu, por exemplo, sou representado pela Câmara, apesar de a contragosto, porque a Câmara efetivamente não faz as minhas vezes. Entendeu? Entendi. Então, Dubeck, eu estou fazendo isso agora, estou apresentando para vocês e faço diariamente nas minhas redes sociais, na tribuna da Câmara, os motivos por que a gente não consegue avançar em determinados temas. Porque, por exemplo, eu fiz diversas emendas ao orçamento municipal, você sabe, o prefeito ele não é obrigado a cumprir, ele não cumpre. E não foi só eu, vários outros vereadores. Né? Então, a gente está apontando uma solução, só que o executivo se nega a cumprir. Tem que ter responsabilização, concordo com você. Pode ficar assim, Caio. Eu concordo, só que você tem que entender que a gente está imerso a todos esses problemas que eu citei para você, e isso está ficando cada vez mais pesado por conta do acúmulo de ineficiência de todos os setores em relação à atuação. É necessário que a Câmara tenha posições efetivas, positivas. A população precisa sentir que a Câmara está do lado dela. Sim, concordo. A gente não consegue sentir isso aí. Concordo, não, mas acontece que quem acompanha o trabalho dos vereadores, principalmente os vereadores atuantes, a gente sabe que a gente está ali propondo, investigando, senão não teria tido CPI, você entendeu? Para investigar. É dos finalmente, entendeu? Então, mas peraí, Dobeck, a gente não a gente tem, do mesmo jeito que a gente quer mostrar para a população que nós somos um poder independente, a gente também não pode invadir a competência de outro poder. Quem pune é o judiciário. Entendeu? Não é isso, Caio, não é invadir outro poder. Vocês estão, quando reclamam e colocam, desculpe, eu não sou contra Geraldo, quando colocam o prefeito na parede, vocês não estão invadindo a competência dele. Sim, vocês sim. Exercendo plenamente a competência originária de vocês. Sim, eu sei disso, mas aí a gente está tendo. Você fala, finalmente, qual que é o resultado prático disso? O resultado prático disso, a gente vai até onde dá. Se ele não quer fazer, não tem como obrigar, Beck. Esse é o ponto que precisa entender. A gente vai, por exemplo, eu vou citar uma lei de um colega meu aqui, do Vande, você já entrevistou ele várias vezes. Ele fez uma lei para instalar câmeras nas escolas, né? O executivo respondeu para ele que não tinha programação para isso, você entendeu? Então, agora me parece que estão licitando para poder colocar e tal, mas é aquela coisa, né? No caso de uma lei, nessa lei que pode, ele pode ser responsabilizado. O prefeito pode responder, é crime de responsabilidade não cumprir uma lei municipal, você entendeu? Mas aí a gente tem que iniciar um processo, né? Mas se tem um caminho, tem que percorrer esse caminho. Perfeito. Ora, perfeito. Eu garanto que na altura em que a Câmara tomar posições concretas, nós vamos ter uma mudança de panorama. Tranquilamente que vamos ter. E quem ganha isso é a população. Por isso que a população precisa acompanhar mais e cobrar, não só da gente, mas cobrar do executivo também, porque a população precisa entender qual é o papel de cada poder, até onde a gente pode, e fazer a cobrança devida. Né? Por exemplo, ontem a gente teve uma munícipe lá que cobrou mais segurança. Né? Perfeito. A gente tem atuado para poder garantir, a gente aprovou um plano municipal que foi enviado pelo prefeito, de um plano de carreira para a Guarda Municipal, só que o executivo precisa ter essa iniciativa, por exemplo, vai fazer mais concurso, vai ter mais guarda municipal, vai fazer convênios com a Polícia Militar, dos quais a prefeitura não tem, né? Então, são atitudes do executivo que a gente pode pressionar, mas a gente precisa da população junto com a gente, também cobrando isso do executivo para que as coisas aconteçam, você entendeu? Eu garanto que a população vai ficar do lado daqueles que reclamam efetivamente e caminham na direção do objetivo. Eu garanto que a população vai sentir isso.
Então, a população fica do nosso lado. O problema é que a população, que eu vejo, a maior parte das pessoas, não se interessa pelos nossos trabalhos lá. Mas se vocês mostrarem serviço e posicionamento, vocês vão ter a população ao lado de vocês. Um exemplo claro, que já é conhecido de todo mundo, foi o problema da recusa da Câmara em investigar, aquela primeira investigação que foi recusada pela Câmara. Então, Dobeck, a gente já conversou sobre isso várias vezes. Eu peço que você coloque, não é a recusa da Câmara. Ela foi rejeitada por uma maioria de votos, não pela unanimidade. Veja bem, olha aqui. Você tem que explicar isso. Primeiro, eu só queria mostrar que a Câmara podia ser muito mais forte. Veja, essa denúncia foi apresentada por uma munícipe cidadã da cidade. Isso. Quando deveria ter sido apresentada pelos próprios vereadores que estavam na função de fiscais. Precisou que uma estranha Câmara apresentasse e denunciasse uma coisa tão grave. Eu sei que a recusa da investigação foi devida à maioria ser favorável ao prefeito. Mas isso ficou clamoroso, entendeu? Isso devia ter vindo por parte dos vereadores. Eu sei que o vereador que fizesse uma denúncia desse tipo, ele iria apanhar dos colegas. Mas ele tem que correr esse risco. Senão... Então, o Dobeck, na verdade, assim, de novo, foi rejeitado o procedimento de cassação, mas a denúncia foi investigada, porque logo depois, eu e outros vereadores, nós fizemos o pedido de abertura de CPI, a CPI investigou esse mesmo assunto, tá? Por um outro procedimento, que é o procedimento de CPI, foi feito um relatório e está no Ministério Público. Agora o Ministério Público vai tomar as providências dele. Então a gente não se recusou, não. Peraí, Dobeck, você precisa entender, ouvir, eu preciso deixar isso bem claro. A maioria rejeitou pelo processo de cassação, a gente não se deu por satisfeito, porque nós que votamos pela abertura do procedimento de investigação, entendemos que teria que sim investigar. Ponto. Foi feito o pedido de abertura de CPI, a CPI foi aberta, foi nomeado os membros, eles trabalharam por 180 dias, produzindo o relatório foi discutido e votado no plenário da Câmara, foi aprovado e foi encaminhado para o Ministério Público e Tribunal de Contas. Ponto. Nós fizemos todo o nosso trabalho. Ok, foi feito por uma munícipe, mas é uma munícipe que trabalhou 30 anos com transporte escolar. Ela tem um know-how, uma experiência que nem todos os vereadores têm lá. Eu mesmo, que fui secretário de Educação 2 vezes, não tenho a expertise que ela tem, porque ela trabalhou 30 anos com transporte escolar. Então, e foi uma iniciativa dela. Se ela tivesse trazido para nós, vereadores, a gente teria essa iniciativa também, se ela trouxer só as provas, por exemplo. Mas ela formalizou e aí foi dado andamento nesse espaço que eu falei. Não foi aceito pela maioria, mas nós não nos demos por vencido, porque entendemos que sim, teria que investigar. Foi feita a CPI e a CPI encaminhada para o Ministério Público, tá? Então, assim, eu concordo, mas o que eu estou justificando para você? A gente tem tanta coisa para investigar. Tudo bem, que é importante a gente esclarecer, o vereador de Piedade não tem nenhum assessor, igual é nos outros municípios. Você pega Sorocaba, nem sei quantos assessor cada vereador tem. Em Votorantim, aqui do lado, cada vereador tem 2 assessores. E Biúna, situação bem semelhante de Piedade, cada vereador tem 2 assessores. Então, assim, a gente é sozinho, né? Você fala da ineficiência, mas a gente é humano, a gente tem vida, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Não é determinante de uma boa atuação a quantidade de assessores. E a gente não pode, eu não quero nem entrar nessa história de assessor de vereador, porque isso, eu fico arrepiado com esse negócio, entendeu? Eu acho que os vereadores... Olha, eu vou contar uma coisa para você, entendeu? Como é o nome dele? Aquele que foi prefeito de Sorocaba, faleceu num desastre faz alguns anos, poucos anos, como é que é? Ele era deputado federal, ele foi prefeito de Sorocaba. Sim, Teodoro Mendes. Teodoro Mendes. Ele foi constituinte. Sim. E ele me contou uma vez, perguntou para mim, você sabe
quando eu era constituinte, em 88, um pouco antes. 87. E quantos assessores eu tinha na Câmara Federal? Eu tinha 3 assessores. Hoje, um deputado federal deve ter quase 30. Isso. Entendeu? Então, e a coisa é pior hoje do que era. Com tudo isso, entendeu? Então, o problema de assessores é... Agora, eu acho que se a Câmara tem muita demanda, ela deve escolher as principais e fazer valer essa escolha para chegar aos finalmente. Entendeu? Caio, a minha preocupação de entrevistar você é porque você é um camarada que tem uma bagagem muito grande, entendeu? Eu considero muito isso. Agora, que você está falhando, eu acho que você está. Tudo bem, Dubeck, mas eu estou aqui explicando para você quais são os motivos. Você falou, a gente tem que priorizar as demandas. Eu ouço todo dia isso. Eu ouço que educação é prioridade, eu ouço que saúde é prioridade, eu ouço que a causa animal é prioridade, eu ouço que serviços públicos é prioridade. Então, assim, dentre todas essas, já que eu não concordo com a forma como o resíduo sólido está sendo gerenciado hoje, mas ele é gerenciado, tá? A municipalidade tem uma empresa contratada que recolhe, a gente não tem problema de acúmulo de lixo, tá? Eu acho irracional, eu acho que os recursos públicos não estão sendo bem utilizados, mas o problema que pode gerar muitos outros problemas, que é a não coleta, esse problema está resolvido. Agora, em contrapartida, a gente tem um problema no transporte público, a gente tem problema nos serviços públicos, manutenção de estrada, a gente tem problemas na educação, a gente tem problema de falta de remédio, você entendeu? Então, a gente tem problemas gravíssimos em que a gente tem que lidar diariamente e a gente está dando atenção para isso, você entendeu? Se você acha que a gente tem que largar tudo isso para cuidar só do resíduo sólido, aí a gente tem uma discordância, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá. Se você precisa ter empatia, se você não entende que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, você precisa ter essa empatia, você precisa viver o nosso dia a dia. Você estava lá na Câmara, eu estava falando para você qual que é o meu dia a dia como vereador. Então, assim, eu estou me dedicando integralmente para tentar solucionar tudo que eu vejo de errado. Tenho cobrado, tenho feito os apontamentos, tenho trabalhado incessantemente para conseguir emendas, inclusive, né? Eu estou fechando esse terceiro ano com 9 milhões de reais em emendas para todas as áreas que você possa imaginar. Agora, não dá para eu resolver tudo, Dobeck. Eu não sou milagreiro, não dá para a gente resolver tudo. E eu ainda tenho um ano de mandato, tá? Nesse ano, eu vou dar mais atenção para outras áreas que a gente não conseguiu dar atenção nesses 3 primeiros anos, você entendeu? Mas, assim, eu estou colocando para você aqui, eu enumerei aqui, desde o começo da nossa entrevista, está com 40 minutos, eu enumerei aqui diversas vezes quais são as outras áreas que eu estou atuando. Agora, eu acho que você deveria, também falando em cobrança, eu estou dando a minha cara para bater, acho que já é a 4ª ou 5ª entrevista que eu dou para você, eu acho que você tem que cobrar e mostrar os outros vereadores que não querem dar a cara para bater, não querem mostrar o seu serviço. Eu acho que é importante você, como papel de imprensa, mostrar que não está fazendo, porque eu estou fazendo a minha parte, estou vindo aqui, estou dando a cara para bater, estou todo dia nas minhas redes sociais mostrando meu trabalho, nas tribunas da Câmara, então eu acho que tem que ser igual para todo mundo, a cobrança tem que ser forte em cima de todo mundo. Eu estou convidando todos os vereadores para... mas não é só convidado, Becker. Já que você fala que a gente tem que ter uma ação forte e firme contra o prefeito, você, como imprensa, tem que ter uma ação forte e firme. Tem que falar, eu fiz a cobrança a X vereador e ele não quis. Você tem que mostrar. Eu estou anunciando que eu estou convidando todos eles, todos, para virem contribuir, especificamente no caso do lixo. Especificamente. Agora, fora isto, eu me coloco à disposição, porque eu acho que quando é feito alguma coisa importante, todo mundo precisa ficar sabendo. Agora, a coisa precisa ficar importante. Na hora que você tiver uma ação que você considera importante na Câmara, pode pedir que eu facilito a comunicação com o meu meio pequenininho que eu tenho, que é o meu site. Certo. Eu contribuo com isso. Agora, precisa ser importante.
Certo, mas aqui nós estamos falando de outra coisa, Beck. Quando eu fizer, você pode ter certeza que eu vou ligar para você e eu vou divulgar no seu canal. Mas nós estamos falando de outra coisa. Você está me cobrando que a gente tenha uma ação firme contra o prefeito, mas você, como jornalista, você tem um papel também. Você tem que ter uma ação firme contra os meus pares também, porque não dá, não dá. É só convidar, não dá. Então, agora eu estou fazendo o questionamento para você. Só convidar não dá. Você tem que enviar o convite e falar, ó, dá nome aos bois, não se manifestou. Não, eu vou informar aqueles que não aceitaram, entendeu? Vou dar essa informação, é meu dever fazer isso. Perfeito. Tá, eu quero agradecer muito Obrigado. a participação, entendeu? Eu já até briguei com você algumas vezes sobre a tua atuação e eu vou ficar no seu pé. Pode ficar, mas fique no dos outros também, porque nós somos 13 lá. Não é só o Caio que está lá, entendeu? É preciso, porque senão a gente fica sobrecarregado, Beck. Não dá. Se todo mundo tivesse uma atuação, eu sempre falo isso, eu sempre defendo a atuação dos meus colegas, porque não dá. A gente Piedade tem 13 vereadores e todos têm que ter as suas responsabilidades, porque nós somos eleitos da mesma forma. Sem dúvida. Eu passo a palavra para você, para os seus finalmente, porque a gente já está há bastante tempo conversando. Tá. A gente tem quase 45, dá quase um tempo de um jogo de futebol, né? Não, agradeço mais uma vez, eu estou sempre à disposição, eu não fujo, como eu falei, eu dou a cara a tapa, eu estou mostrando aqui, eu tenho que dar publicidade para os meus atos, aceito as críticas, mas também tenho que colocar minha defesa, né? Eu estou trabalhando muito em outras áreas, tenho aí mais um ano de mandato, vou trabalhar para conseguir colocar em prática todas as áreas que são importantes, inclusive essa do lixo, para que a gente possa resolver ou, pelo menos, amenizar os problemas que a cidade enfrenta, que a população enfrenta. Tá? Então, obrigado mais uma vez e vamos continuar desenvolvendo o trabalho. Aceito a cobrança, mas também quero que seja igual para todo mundo. Tá bom. Eu renovo aqui o convite a todos os vereadores para que venham falar sobre o problema do lixo da cidade. O foco, por enquanto, é esse. Eu agradeço muito a você, Caio, mais uma vez, e agradeço a todos os que nos estão assistindo. Até a próxima.